soltar o verbo. Para compartilhar conhecimento, esse é mais um episódio Estamos do de volta. Empreenda SCcast, né, Filipão? É isso aí. Estamos aqui nos estúdios da Arte Pro Comunicação Visual, nossa patrocinadora master, Felipe Suelen, obrigado. Jabazinho. É, lugar bonito, tá bonito pra caralho isso aqui, merece todo o nosso respeito e admiração. Arte Pro que trabalha com totens, fachadas, envelopamento de veículo, tudo que você precisar para Letra comunicar o seu caixa. negócio, letra caixa, neon, vai. parede verde, tudo que é bonito, Isso. vocês podem ter certeza que a Arte Pro vai produzir para vocês. Projetos especiais. Toda Santa Catarina pode ser atendida pela Arte Pro, a melhor equipe de comunicação visual. Ficou bom assim? Ficou ótimo. Boa, bora. Tá de parabéns. E além disso, nesse episódio a gente passa a contar com o patrocínio fixo da Cloud Park Hub de Mobilidade, nosso amigo Johnny Renato, obrigado. Cloud Park é responsável por gestão de estacionamentos, galera. Eles fazem toda a parte de tecnologia que envolve o processo de gestão do seu estacionamento. Estacionamento pequeno, lá com aquela maquininha, aquele grande que precisa de totem, de cancela, aquela confusão toda. Os caras entendem demais. Os caras entendem demais, desenvolveram uma tecnologia ferrada nesse negócio. É o primeiro episódio, por isso que vai levar um pouquinho mais de Aí, tempo a no Cloud Jabá. Park. Tá, galera? Então a Cloud Park, obrigado, né? Obrigado, Estacionamento mais rendimento. Obrigado, galera da Cloud Park, ter acreditado nesse projeto e confiado. E também, no episódio de hoje, a gente passa a contar com dois apoios muito estratégicos e importantes para o desenvolvimento do nosso podcast, Que honra. que é a CDL Blumenau, Câmara de Dirigentes Logística aqui da cidade, associação fundamental aí para o comércio. Quero mandar um abraço para toda a equipe técnica lá da CDL, através do diretor, que é o Arlindo, e toda a diretoria, através do Duca, que é o presidente. Obrigado, CDL Blumenau, por ter confiado na gente. E Sebrae Santa Catarina, através da unidade Blumenau aqui. Muito obrigado às meninas que nos atenderam muito bem, a Anitta e a Fernanda, pela parceria e amizade. O Sebrae que apoia o empreendedorismo, falávamos ainda antes, né? E agora está também fomentando esse movimento que é o Empreender SCcast. E os apoios da Rádio Mix 106.3 Blumenau, montanha a equipe toda lá, Nutriblu Gastronomia Empresarial, comida transportada, cozinha na sua indústria e PHNX Consultoria Imobiliária aqui de quem vos fala. Você quiser investir em imóveis, procura a gente. Tenho certeza que você vai ser bem atendido. Grande, João. Cara, ficou grande esse hoje respira. tá grande. Pessoal, hoje a gente vamos introduzir o nosso convidado, né, Felipe? Grande amigo, parceiro. Grande amigo, parceiro de longa data, tocava baixo com o cabelinho comprido na época que conheci ele. Bem longo. Tiago Tamanini, obrigado, cara, do Estúdio Tama, arquiteto, né, Tiago? Obrigado, Thiago. Obrigado, Seja bem-vindo. Seja cara. bem-vindo Bater um aí, papo cara. Obrigado, Felipe. Obrigado, João. Realmente, faz tempo, né? 15 Faz anos aí anos. que a gente tava conversando, né, É. João? E trabalhamos com arquitetura comercial, né? Um grande parceiro aí, a Arte Pro também, Legal. que desenvolve Isso. bastante desses materiais com a gente, porque o nosso foco é atender justamente os empreendedores. Nós vamos falar exatamente disso. E, cara, né? Da vamos importância. já largar falando do assunto que importa, que é o que tá lá no título, e quem entra aqui quer ver. Qual que é a importância de você elaborar e trabalhar o desenvolvimento da arquitetura do escritório, do seu consultório, do seu comércio, do seu negócio, para a questão da produtividade, da qualidade no dia a dia do trabalho, até mesmo para a qualidade do atendimento do cliente, Tiagão? Então, João, hoje o mundo ele tem mudado muito em relação de trabalho, né? Ainda mais com esse movimento, esse momento da pandemia. Fez com que o pessoal buscasse, especialmente colaboradores, empresas que dessem mais atenção ao ambiente de trabalho, à qualidade, espaço de trabalho, porque o remoto veio com força, só que a gente sabe, em boas partes, que alguns serviços são essenciais presencialmente. Então, várias empresas, não só empresas de pequeno porte, mas as de grande porte, têm investido massivamente em espaços que a gente chama de espaço de descompressão, livings, dentro das empresas, né? Até mesmo dentro de galpões, muitas vezes. A gente está fazendo um Line Navegantes, inclusive, que é nessa pegada. Dentro do galpão, a gente vai fazer um espaço de living para os colaboradores. O pessoal da produção vai poder jogar videogame no horário do almoço, coisas assim, Área de né? descompressão que eles falam, né? Isso, área de Sim. descompressão, né? E isso aumenta a produtividade, bem-estar, né? O pessoal aumenta a qualidade de vida dos colaboradores, cria mais conexão, união das equipes, né? Então é esse sentido. E isso, estou falando de corporativo, mas vale também para a área das clínicas. As clínicas com o objetivo de esquentar mais o ambiente, porque as clínicas a gente sempre teve uma ideia muito de lugares frios, brancos, né? Aquela coisa meio filme assim, suspense. A gente até fala, tipo, Né? parece um hospital de ser um negócio meio... Aquele padrão, né? Meio Isso. padrão, né? E aí os empreendedores, né? Sempre falando de empreender ser, né? Os empreendedores na área da saúde também estão trazendo essa questão do bem-estar, né? E isso principalmente focado para o paciente, né? E tem técnica, Thiago, tipo assim, para deixar um escritório mais agradável? Tem, tipo, iluminação, mobiliário? Existe técnica por trás dessa análise ou é pura criatividade, assim? É os dois. É técnica mais criatividade, né? A criatividade, na verdade,
ela não vem do nada, né? Não é uma coisa que vem um papel branco e você realmente faz algo que você acredita ali, genialidade, e pronto, acontece. Tem que ser feito o diagnóstico. Eu até comparo, quando a gente faz projeto com clínicas, né? Eu falo para os médicos, né? Dentistas, profissionais da área da saúde, eu falo assim, ó, do mesmo jeito que para você saber você vai fazer o prognóstico, se vai ser uma cirurgia, se vai ser um medicamento, você tem que fazer um diagnóstico antes. E a gente também faz isso. A gente tem que entender o espírito da empresa, a cultura dela, onde que ela quer chegar, fazer um briefing completo com ela. Então é uma série de reuniões, uma série de levantamento de informações. Tipo de cliente, né? É, o tipo de cliente, referências, o benchmarking, né, que a gente fala muito, né? Tudo isso antes de começar a fazer qualquer traço. Então existe um período aí do processo de projeto que tem esse levantamento, né? Cara, e mais importante que interno, óbvio, né? Vem a questão externa também, né? E isso também tu trabalha, né? Com a Sim. externa do comércio, né? Fachada e Sim, tal. sim, fachada bastante, né? Hoje a transformação que a gente tem, por exemplo, na área da comunicação visual, especialmente, a gente consegue fazer uma empresa sair de uma... Às vezes ela tem um processo interno, o trabalho dela é muito bom, mas ela passa um aspecto de amador, sabe? Então, é muito comum hoje em dia, a gente tem muitas edificações na nossa região aqui já, né? Não é uma cidade nova, é uma cidade que já tem um parque de edificações muito grande, muito antigo. Então, vários empreendedores hoje estão ou comprando ou alugando imóveis um pouco mais antigos, seja num prédio ou numa edificação como uma casa, e transformando em área comercial ou modernizando, tudo isso. E aí, o que acontece? O caso agora que a gente está fazendo de uma clínica, a gente pegou, era uma casa lá da década de 80 e tinha 3 disjuntores na casa. Imagina transformar isso numa clínica com 7 consultórios, né? Sala de procedimento, né? Análise, recepção, são 9 ar-condicionados. Então a gente faz todo um processo que envolve uma cadeia gigante da construção civil, né? Design, criatividade, o pessoal do marketing sempre anda muito junto com a gente, né? Então são Porque são os braços direitos. o arquiteto faz a parte estrutural física, digamos assim, mas ela tem que dialogar com a parte do marketing digital do negócio, Total. tem que haver todo um conjunto, né, a fachada não pode ser diferente às vezes tem lá uma fachada azul, a sala vermelha, uma coisa meio estranha, né? Exatamente. E isso, E por faltou isso, a palavra, mas tem um termo para isso, né? Tem que conversar, né? Tem que é uma harmonia, né? Que existe. boa, É uma harmonia harmonia que boa. tem que existir entre a marca, que não é só a marca, não é só o logo em si, mas eu sempre falo assim, por que a tua empresa existe? Por que a sua empresa existe no mundo? Se ela existe, ela tem alguma função que vai beneficiar pessoas, então ela tem uma missão nesse mundo. E a gente, no trabalho da arquitetura, tem que expressar espacialmente essa missão. Então, aquilo que você fala, por exemplo, a minha clínica é aconchegante, ou o meu espaço de trabalho da minha empresa é motivacional, a galera gosta de trabalhar aqui. Essas palavras não são tangíveis. Motivação, tu não pega motivação, tu não pega o aconchego, mas tu toca num material que é aconchegante, você tem uma luz que te dá sossego ou te dá foco de trabalho, né? Então São técnicas, né, São Thiagão? técnicas para transformar o intangível em tangível, sabe? Então por Tipo isso que aquela luz mais amarelinha, que já dá mais aconchego. isso, a iluminação é 50% do trabalho. Sério? A iluminação é tudo, né? Porque sem luz não tem arquitetura, né? O ambiente, a luz fala tudo, né? Luz não só a luz do ambiente, mas a luz cênica, a luz da Luz comunicação, indireta. tudo isso fala muito. Tem algo assim que, vamos supor, sei lá, o cara tá lá trabalhando, vamos supor, o cara tá assistindo a gente lá no escritório dele e, pô, ele percebeu que, cara, ele tá estressado, assim, e tal. Tem algum fato motivador que tu tenha conhecimento, assim, de tal, por que talvez um ambiente seja desagradável? Tu falou da iluminação, mas tem algo mais além? Tipo, sei lá, um móvel num estilo que pode gerar um estresse, alguma coisa assim, ou eu tô ficando louco? Tem vários sintomas. Entendeu o que eu quis dizer? Não? Acho Sim, que entendeu. entendi. Tipo, querendo dar uma dica pra quem tá assistindo, cara, dá uma olhada ali se talvez a tua luz não tá meio amarela demais ou tá meio branca demais. Sim. Por exemplo, aconchego, né? Aconchego, quando a gente fala de aconchego, a gente quer um lugar que se aproxime da nossa casa, normalmente, né? O que é um lugar que se aproxima da casa? Pô, um lugar tranquilo, sossegado, normalmente não tão claro, né? Então a gente vai levar elementos da tua lembrança, da tua memória para isso. Agora você quer um local de produtividade, né? Você já vai pensar mais sol a pino. Por isso que normalmente luz branca, ou luz fria, ou luz até morna, ela é boa para trabalhar, por exemplo, cirurgia, área de concentração.
E luz quente, que é a luz a mais amarela, ela é boa para você chegar numa recepção, ou numa área de descompressão, né? Num lugar mais tranquilo. Então, Barzinho. um barzinho. Você não vai, um bar com luz branca, tu quer afastar o cara vai comer com ânsia de vômito ali, né? Sim. Então você vai usar uma luz mais fraca, ela tem que ser um pouco mais fraca, pra te passar mais uma sensação de aconchego, de tranquilidade, até um pouco mais de sono, assim, sabe? Você já naturalmente induz a pessoa a ter um comportamento diferente. E isso tem muito a ver com o que a gente chama de neuroarquitetura, né? Que é a relação de como os elementos do espaço, né, uma questão de psicologia ambiental, né, de como os elementos do espaço, como textura, cor, né, forma dos elementos do ambiente, vão influenciar no teu comportamento, na tua produtividade. Isso aí, cara, mata muito a questão de Então, produtividade o cara nas que tá empresas. ouvindo a gente lá, ele tem que olhar a questão da luz, é uma coisa importante. Iluminação, a primeira coisa. Ergonomia é outra coisa, né? Então, altura de mesa, coisas básicas, assim, né? O conforto das pessoas, Uma né? cadeira decente. Cadeira decente, né? Então, encosto lombar, braços. Porque, por exemplo, o pessoal de escritório trabalha 8 horas por dia, às vezes até mais, né? Dependendo da posição que a pessoa tem na empresa. Eu sempre falo até principalmente para os postos mais altos das empresas, eu falo assim, cara, você vai comprar uma cadeira barata e você vai trabalhar, você que é, por exemplo, dono da empresa, você vai trabalhar numa cadeira barata, você vai usar 12 horas, às vezes, por dia aquela cadeira. Barato sai caro. E vai te dar um monte de problema na coluna, né? Longo prazo, tudo, né? E a questão de ergonomia, luz, que a gente estava falando, né? E o próprio clima do lugar, né? Então, por exemplo... O ambiente também, né, Thiago? Cor, por alguma exemplo, coisa né? assim. Cores. Né? Sim. Eu ia falar aqui, por exemplo, pô, eu trabalho aqui agora, o João me encheu o saco, tu tem que ter tua sala, cara. Aí, quando eu montei o podcast, pensei, pô, essa aí vai ser a minha sala. Eu empurro os microfones pro lado, pra quem tá assistindo aqui, eu mudo tudo de posição. Eu sento aqui, cara, eu me sinto bem, porque é um ambiente que me deixa criativo, cara. Sim. Trabalho com Mas é que nem o criatividade. meu escritório lá, chega lá no meu escritório também, é um lugar que foi Exato, montado pensando... o ambiente vale muito. Então, cara, é legal ter essa opinião de um arquiteto para ter toda essa influência. Eu tive uma influência tua, de outros arquitetos, para montar isso aqui, mas, cara, a influência do arquiteto é importante, porque ele sabe, né? As cores é muito importante, a questão de a cores cor no tem assim, ambiente. aquela questão, tal cor pra isso, tal cor pra aquilo. Com certeza. Isso vai variar muito do negócio para negócio, né? Tem cores que te envolvem mais movimento, tem cores que te envolvem mais concentração. Normalmente a gente separa nas macrocores entre cores quentes e frias, né? Cor quente você vai ver normalmente mais em áreas onde você quer comer, calor, se divertir, né? A restaurante. É o tal do laranja das conveniências, o vermelho da... o vermelho da sede, amarelo da fome, né? Aquela coisa toda. A mesma coisa, as cores frias, áreas de concentração. O corporativo tem muito azul, por exemplo. Azul. Né? O corporativo. Áreas clínicas, médicas, normalmente verde e azul. Não é uma regra 100% e uma verdade. Verde água, assim. O verde água, isso é bem comum na área da saúde. Me lembra hospital, me lembra hospital. Isso. Mas assim, isso não precisa ser uma forma, não significa que tem que ser sem graça, né? Que tem que ser chato. Hoje em sabe? dia tá em moda aquelas cor pastel, assim, né? Não sei se tá em moda, mas eu vejo bastante cor. É cor pastel que fala? As cores mais claras, tons off-whites. Assim. Ela é meio desbotada, não é que é desbotada, ela é mais. Não sei explicar. Rosé? Não. Assim, ó, eu sempre digo uma coisa, João. Não existe cor feia ou cor ruim. Que às vezes o pessoal fala assim, porra, mas essa cor é feia, essa cor. Existe cor mal empregada. Cor assim, descontextualizada, assim, sabe? E então isso tu tem que casar com a marca, tem que casar com o sentido da marca, para onde ela vai, quem que ela quer atrair, sabe? A cor, às vezes, ela pode indicar até a faixa etária do teu público. Né? Então, sério, cara? Sim, com certeza. Eu vou dar um exemplo aqui, Thiago. Tem uma. Eu não vou falar o nome, é uma imobiliária em Itapema. Eu sei o nome, mas eu vou inventar aqui, Pipiasa, um negócio assim com 2 Z. E ela é toda vermelha, cara. Cara, demorou assim, eu acho que umas 3 semanas pra me ver que era imobiliária. Eu pensei que era uma pizzaria, cara. Sim. Então olha pra te ver como de verdade, é verdade Sim. isso. Para as pessoas entenderem o quanto tem que ter o cuidado na fachada, por exemplo. O cara colocar ali que a cor, cara, e o nome, cara, era uma pizzaria, cara. Não, Até que eu olhei e falei, não, mas é uma imobiliária. Eu pensei, meu Deus, Outro cara. dia eu vi uma oficina também que tava... O nome e as cores e tal pareciam um negócio de indústria, assim, um negócio tipo de manutenção de coisa, muito, e era uma oficina de carro, tá ligado? Não tinha nada a ver.
E é real isso, né, cara? A gente às vezes Comunicação pensa que não. errada, né? As cores e a comunicação errada, né? Sim. A gente vê, tem alguns setores que tem cores tradicionais, assim, né? Tipo, sei lá, mercado. Azul, vermelho, laranja, tá ligado? Sim. É tudo meio, né, amarelo, tá sempre dentro dessa. O vermelho e o laranja ali é difícil não ter algum elemento. Às vezes tem uns clientes assim que chegam, e, por exemplo, tem um mercado em Porto Belo também que é tudo preto. Já viu? Os Sim. caras querem mudar. Cara, eu acho que não deu certo, tá? Porque, cara, tu bota um fachadão todo preto de um supermercado com uma escrita na frente, farmácia também, tem uma em Porto Belo também. Farmácia, até inclusive é escrito com PH. Eu acho que não combina, cara. Acho que não atrai, não sei, existe algo algum estudo técnico disso, Tiagão? Tem estudo técnico, assim, às vezes você pode fazer um tiro fora e ele acabar saindo muito bem porque ele foge de tudo, Uhum. né? Não é Inovador, regra. às vezes, né? É inovador, só que assim, Uhum. você tem que estar isso muito casado com o marketing. O marketing tem que conseguir explicar muito isso. O teu Uhum, por negócio quê? tem que conseguir falar muito, né? Uhum. Por exemplo, vou fazer uma clínica usando um monte de elemento preto. Cara, você tem que ter um motivo muito grande para estar justificando uma clínica com cor escura, né? Porque Uhum. normalmente a gente cria a sensação de clínica de um lugar leve, com cores claras, né? Porque eu consigo ver sujeira, eu consigo ver, por exemplo, sangue, resíduos, Uhum. né? Infecções, alguma coisa de Limpo, né? De infectados, limpo, de né? limpo, Ambiente né? limpo. E de leveza também, né? Então, de limpeza, assim, né? Então, é difícil. Agora, por exemplo, um bar, vou fazer um bar na cor branca. Não, é impossível? Não é impossível. é isso mas que a tu gente tem tava que ter um falando, né, que- marketing, um conceito muito bem Pô, casado. mas Né? eu E aí não, eu entra a não iluminação consigo também. lembrar, assim, barco. Não, então. Principalmente Bota Boteco, exemplo. botecão É. tem, não, botecão, boteco tal. Não, botecão que não tem Mas, conceito. A fachada. Pelo contrário, o boteco é o conceito. É o conceito. Aquela cancha de bote e tal. É o conceito de boteco. Não, tô brincando. Raiz, né? Mas não tem Os o parelhos marketing. tudo com né? marca de mão, assim, né? Mas o bolinho de carne é o melhor, cara. Não, brincadeira à parte, mas é de verdade esse negócio. A gente, assim, ó, é uma pira a gente ficar. A importância, Se a gente né? ficar pensando nisso, né, cara? importante. Bom, a tua vida é isso, mas a gente que não tá nesse mundo, né, cara? Quanto tempo leva pra tu ter ideia de um projeto assim, Thiago? Cara, depende muito do Óbvio que engajamento do cliente também, o quanto ele vai estar respondendo, ó, o tempo de resposta, o quanto que ele vai se envolver também com o projeto. De forma geral, o empreendedor é engajado, é envolvido, né? Então, a gente costuma levar aí pelo menos uns 3 meses para chegar no final de um projeto, né? Não Pra estamos falando de execução, estamos Não, falando nada de de projeto. execução. É, só de projeto. Projeto. Hoje, né? Mas existem clientes, dependendo do porte, que podem levar 6 meses, 9 Qual meses. foi a coisa mais louca assim que tu já viu? Tu já fez? Coisa mais louca, cara, normalmente, na área da saúde, com certeza não é. Que a área da saúde, ela é bem regradinha, né? Mas saiu da curva, assim, é. Que saiu da curva, cara, acho que isso vai muito da linha do cliente, sabe? Do cliente, assim. Mas teve algum projeto que te marcou assim, que, pô, esse aqui foi pancada, fizemos um negócio diferenciado. Cara, já teve projetos que a gente fez diferenciados, assim, muito como é que eu vou te dizer, João? O quanto que ele ficou fino, bem acabado, sabe? E isso também tem a pegada do cliente, sabe? O quanto o cliente quer chegar até lá. Porque tem cliente que ele, assim, o empreendedor ele tem que pagar imposto, tem que pagar conta, tem que fazer a coisa fluir. Então ele quer ver a operação, o funcionamento, né? Todas essas questões. Então tem que pensar que o cliente do comercial ele tem um ritmo e uma velocidade de querer fazer projeto e execução diferente, por exemplo, do residencial, que é a pessoa física. Se você ficar uma semana ou um mês a mais fazendo o teu apartamento, Felipe, né? Tá um mês a mais ali sem teu apartamento. Tu não vai deixar de morar ou de viver, né? Porque provavelmente tu já Não, mora em tá algum outro tudo lugar. certo. É. Agora, Ali. o cara que tem um negócio, ele tá sempre assim, Thiago, tô pagando aluguel. É. Ô, Thiago, aqui meus funcionários não estão mais aguentando. Ô, tô perdendo cliente. O cara vem com uma pressão gigante. E ele tá certo, Sim, né? Under pressure. Porque ele tem uma operação que tá dependendo daquele espaço para abrir. E espaço é uma coisa cara. Eu sei Né? bem. É, Eu sei bem o que espaço tu passa. espaço é uma Essa coisa que pressão. sabe, né? Sabe a pressão que é, cara. É assim mesmo. E aí é loucuragem. Então a gente tem que atender muito bem isso. E daí isso, eu sempre falo com o Felipe. Felipe, a gente tem umas trocas de vez em quando, João, sobre isso. Sim. Sobre processo. Uhum. Cara, tem que ter muito processo para essa parte de projeto, assim, especial para empresa, assim, né? Acho que quantos projetos tu faz para pessoa física? Quase nenhum. A maioria pouco. é PJ, né? É, São PJ, empresas. a maioria. Então, a gente também.
E é processo, cara. O que que é processo? É eu engatar, assim, na minha linha de produção. Quando eu falo na minha linha, é mais de projeto, né? Também da gerenciamento de obra, né? Execução de obra. Mas a linha de projeto tem que estar tudo muito encaixado. Quais perguntas vêm primeiro, quais etapas vêm primeiro, em que momento que eu vou entrar, por exemplo, com o processo na vigilância sanitária, no corpo de bombeiros, em que momento que está maduro o projeto para apresentar para o cliente. A gente também tem que sentir como é o cliente. Tem algumas coisas que tu pega com o tempo, né? O feeling, sabe? Cliente, quando o cliente ele é mais inseguro. Aquele que tu pode montar o projeto todo, aquele que tu começa pra entender se é mais ou menos por ali. Tem muito feeling. Tem muito feeling. Teve alguma frustração, assim, tipo, que tu achava que o projeto ia caminhar para um lado e não desenvolveu Já. porque o cliente... Pô, já, claro. É assim, é frustrante quando o cliente ele te dá uma super energia. Ele fala, vamos fazer, não sei o quê. Daí tu fala, ó, vambora então. Daí ele te dá uma energia, ele te bota assim. Cara, esse vai dar top. E daí ele vai te pilhando pra tu criar, sabe? O cliente que ele aprova tuas ideias. Porque a gente vai começando como? Ó, essas aqui são as referências. Daí ele, pô, Isso. essas referências eu gostei. Daí tu vai Opa. acrescentando, tu vai criando. Aí tu cria empatia com o cliente. Aí ele vai somando, né? Aí chega um momento, você vai apresentar, ele adorou, ele, vamos lá, vamos embora. Aí chegou o orçamento. O cara te botou uma pilha, não sei o que, do caramba ali. Chegou o orçamento, ele assim, pois é, cara, vamos cortar aqui, cortar ali. Daí aquilo que era uma maravilha vai sofrendo uns cortes, assim. A gente consegue chegar no resultado bom. O que a gente mudou, e isso também tem a ver com o processo. O que a gente mudou ao longo do tempo é antecipar um pouco isso por causa da frustração. E às vezes Te fazer essa pergunta, o que que tu mudou? Porque eu também passo por isso. Essa frustração de tu, pô, vamos fazer um negócio legal, tu vai criando, o cara, pô, projeto 100 mil, tu tá doido? Exato, 100 mil? exato, É. exato. Mas, cara, né, tem o custo de toda Sim. essa operação, óbvio, né? Aí o cara, pô, só posso gastar 15, cara. Então, aí no meio do caminho ali, o cara vai aprendendo e, Sim. cara, vamos lá. Sim. Isso daqui, mais ou menos, né? Exatamente. É, Aí vem, primeiro, o nível de experiência que o cliente tem. Pô, é um empreendedor já nato, já fez 2 obras, 3 obras, já sabe os perrengues, ou se ele é novo, né? Então, a maioria dos empreendedores, eles não têm noção de obra, de construção civil, e nem de organização de obra, né? Eles acham que tem. O cara tem que fazer uma para entender, né? O cara tem Não, que fazer... uma não, tem que fazer 10. Não, assim, mas para entender o mais, né? mínimo, né? É. Tipo assim, eu me lembro quando eu reformei a minha casa lá atrás, cara, eu paguei acho que R$ 70 na época num suporte pra toalha do banheiro, cara. Tipo, 70 pila num negocinho. Aí tu começa a ver onde o dinheiro vai, porque tu começa Sim. a fazer reforma, vai, tu não vê, né, cara? Sim, sim. Se tu começa a somar de 70 em 70, tu chega em 70 mil, frouxo, rapidinho. Sim, e às vezes o cliente não consegue acreditar, principalmente quando ele é mais marinho de primeira viagem, ele não consegue acreditar que a obra vai ter aquele custo. É. Então o que a gente fez? Até, eu acho que o Felipe também deve ter feito isso. A gente antecipou essa questão do custo. Hoje, mesmo ainda não iniciando o projeto, eu já sondo o cliente para ver se ele está com uma noção real de obra. Né? A gente já Tipo, fala. até quanto tá disposto a investir e tal. E assim, eu vejo que muitas vezes eles ou falam um número irreal, ou eles não têm nem noção de quanto custa. Então a gente já lança e a gente já dá a primeira água fria, o primeiro banho de água fria. Já fala, ó, o mercado hoje da construção é isso. Hoje, para você, por exemplo, dar um número aqui básico, né? Para reformar, né? Eu tenho um imóvel um pouco antigo, eu tenho que reformar ele, é 3 pau o metro quadrado. Hoje. Caramba. No valor de hoje, né? Estamos Mas falando de falando- março de 2023. Tá falando com mobiliário e tal. Com... Na área. Isso, tudo completo. Porque a gente entrega, João, com o dispenser de toalha ali que você tava falando. Com a toalha, se Pronto. ele quiser. A toalha não, cama, mesa e banho a gente não entrega. Mas até o gancho Mas pra se ele toalha, né? quiser, tu tudo. faz. Se quiser, faz. Mas a gente coloca tudo, sabe, Eu tô no projeto. E o cliente às vezes não coloca isso. E o que eu quero ver é ele funcionando, é ele operando. Como eu falei, é diferente do É residencial. tipo a chave na mão. né? Ele Tá tem aqui, ó. risco, ele tem dinheiro envolvido, ele pode acabar com o dinheiro que ele juntou a vida inteira numa obra. Acabar assim, é o risco. Então, para dar segurança, a gente vai lá, a gente coloca o rodapé, a gente bota todo o detalhe, conexão, tudo. E ainda, além do orçamento total, que a gente apresenta item por item da obra, né? A gente vai lá e ainda fala, ó, fundo de reserva. Tem que ter um fundo de reserva. Eu já falei isso até no meu Instagram uma vez também, lá do Estúdio Tama, a gente falou fundo de reserva. Sempre considera um fundo de reserva. Porque a obra,
ela é mais. Eu falo isso também pro pessoal da saúde. A obra é tipo um ser humano, um corpo humano. O médico, ele vai lá, antes de começar a cirurgia, ele vai falar assim: olha, eu vou fazer a cirurgia, mas eu não sei como é que vai ser a reação do teu corpo. Ele fala: ó, a recuperação até 10 dias, daqui a pouco dá 10 dias, não recuperou ainda. A construção civil também tem algumas coisas assim, apesar de não ser um ser humano, mas ela tem uma complexidade que você não enxerga algumas coisas antes de começar a obra. Cara, Né? tu pode mexer numa parede que tem um negócio ali que tu vai ter que Sim. refazer toda uma hidráulica. furou um às vezes. tubo. Por isso que a gente tem que fazer um super diagnóstico com antecedência. A Aham. gente diminuiu muito esses riscos do fundo Sim. de reserva, né? É um checklist ali pra não ter... Gigante. Fazendo um gigante. super diagnóstico. O que tu entende como super diagnóstico? Principalmente infraestrutura, que é as instalações, água, parte elétrica, né? Toda a climatização, que é um custo gigante, né? Uhum. E a parte, dependendo como é o imóvel, né? Se é uma casa, você tem que olhar principalmente questões de infiltração, telhado, Uhum. porque a água, sem água a gente não faz obra e com água a gente destrói uma obra também. A água, ela é uma faca de dois gumes, assim, ela é o melhor amigo e o pior amigo da construção civil, assim, né? Sim. Tu tem que ter água para fazer obra, porque várias matérias-primas ou processos Depende, de né? montagem depende de água para Uhum. você fazer, e ao mesmo tempo é a infiltração que mais dá problema nas obras. Uhum. Infiltração no forro, na comunicação visual, parte elétrica. Uhum. Então a água destrói muito a obra. Então você tem que ter um olhar muito especial para isso, né? Uhum. E aí é uma das questões que a gente avalia muito. Então o diagnóstico tem que estar muito bem montado, né? A gente tem uma série de perguntas. Isso for numa casa. Se for num condomínio, uma sala comercial, um escritório, um prédio assim, a gente tem os riscos diminuem. Né? Uhum. Porque daí a gente tem menos contato com a área externa, né? Só que daí a gente tem uma outra questão que é a conexão da sala comercial com o empreendimento. Uhum. Né? Às vezes você vai pegar prédio, como eu estava comentando aqui sobre prédios mais antigos, Uhum. você vai pegar um prédio velho, ele não tem uma espera para ar-condicionado para o porte que você vai montar do negócio. Daí você vai ter que ver uma área técnica nova, ou vai ter que verificar com o condomínio como fazer isso, né? Uhum. A área da saúde tem aparelhos especiais, né? Por exemplo, tem compressor, bomba vácuo, no caso da Odonto, né? Uhum. Que é para atender as cadeiras odontológicas, e às vezes tem prédios que não tem uma espera para isso, né? Hoje os prédios já estão um pouco mais preparados, os edifícios comerciais, né? Uhum. Mas mesmo os edifícios comerciais antigos, que eram voltados para a área da saúde, tem muita deficiência. Então, tanto que a gente fazendo hoje esses projetos, para a gente conseguir enxergar hoje essa parte imobiliária, ficou mais interessante. Falando da área imobiliária, até que estava Sim. comentando há pouco, a gente gosta, o nosso cliente, assim, que a gente mais ama ter é o cliente que vem chamar a gente antes dele alugar o imóvel, ou de ele comprar o imóvel. Pra saber se ali A gente já dá uma dá ou não assessoria. dá. A gente já Isso. dá uma assessoria, a gente já fala, ó, aqui tu vai gastar É com que isso. o cara pensa assim, endereço e tal, mas não tá preocupado com a questão técnica. Ele vai olhar preço e localização, muitas vezes. Muito, totalmente. E E faz aí, sentido, tipo assim, né, às João? vezes aí tem uma sala, mesma metragem quadrada, tal, vou pegar ali porque o aluguel tá mais barato. Aí tu vai ver, tu vai gastar o triplo Mas de energia, hidráulica e... Sim, sim, De exatamente. reforma, né? Às vezes muito Às mais. vezes, Cara, assim, é um trabalho desafiador o teu, eu imagino, né? Uma Uhum. pergunta honesta aqui entre nós. Porque o brasileiro, a gente é apagador de incêndio, né, brother? Vamos ser honestos. O empresário brasileiro é muito bombeiro e pouco planejador, né? E o teu trabalho, essencialmente, é planejar o negócio. Sim. É projetar. Né? Então, sim, deve ser um desafio, porque deve ter acontecido de chegar cliente, cara, eu preciso para semana que vem, desesperado. Deve acontecer. 90%. Eu ia falar até mais. eu acho. E Todos tu não eles querem consegue. pra ontem. Só que assim, João, a gente vai ficando calejado, né? Tem cicatriz, eu tenho uma aqui ó, no pescoço, não tem nada a ver com a obra, né? Mas eu digo assim, as Envelhece. cicatrizes do negócio, né? Da gente ter um escritório de arquitetura voltado, né? Um escritório de arquitetura B2B que a gente fala, né? É. Um escritório de arquitetura voltado para o setor empresarial, o setor do empreendedorismo. Ele acabou ensinando muita coisa pra gente. Coisas básicas. Cara, entre prazo e qualidade, qualidade. Eu vou perder um mês ali no aluguel. Cara, perde um mês no aluguel, mas tu ganha na qualidade depois de não ter problemas posteriores a você estar aberto. Porque depois que você começou a operar o negócio e começa a dar um problema porque foi feito algum procedimento muito rápido na obra, alguma secagem não foi esperada, alguma coisa no piso não foi feito o processo correto, depois você vai ter que fazer a obra
com a tua operação funcionando. Sim. Então, é muito pior. Muito pior, né? E aí são uma série de problemas, né, que pode causar, né? Tu pode atrapalhar na operação, diminuir faturamento, tu pode criar algum acidente de trabalho, tu pode, pô... O custo é bem mais alto, É. né? Depois, Sim, bem né? mais alto. Por isso que entre prazo e qualidade, né? Se Mas tiver é o que tal do escolher. planejamento, né, cara? É Exatamente. importantíssimo a gente fazer um tipo de cronograma dentro do planejamento da vida, né? E por isso que os a gente, e isso é difícil sim, de puxar para o empresário, né? A gente aponta desde o início essas situações. Por isso que eu sempre falo que as duas grandes dores dos empresários que vêm para a gente não é a questão estética. A gente trabalha com isso, Uhum. mas não é essa a maior dor, porque essa eles sabem que a gente vai resolver. A gente é arquiteto, né? Uma equipe de arquitetura, a gente tem nossos parceiros da engenharia também. Eles sabem que a gente vai resolver isso. A gente vai dar conta. A dor deles é o tempo e o custo, prazo, né? E financeiro. Então, essas são as duas dores que a gente já adianta antes de começar o projeto. A gente já antecipa tempo médio de projeto, tempo médio de obra para o porte, né? Senta aqui, vamos custo. conversar. Tem que ser assim. Por isso que assim, nós do Estúdio Tama, a gente nunca apresenta um orçamento só enviando um PDF. Uhum. Eu não vou lá assim, ó, tá aqui, conforme você precisa, tá aqui na tua mão o orçamento. Eu faço uma apresentação do que é a arquitetura para negócios, a arquitetura para comercial, o passo a passo. A gente mostra a nossa metodologia, que são os processos, né, Felipe, que é importante, até para o cliente entender por que tem esse prazo, por que tem esse custo, e o nosso orçamento ele é discriminado. A gente faz item por item, tem cada tarefinha. Ir lá na empresa e fazer o levantamento fotográfico, quanto custa isso? Ir lá na empresa e ficar medindo a empresa inteira. Né? E assim, João, o Thiagão, quando a gente se reúne para fazer um projeto, eu vejo lá que ele se preocupa com como pode melhorar ali o projeto de um totem, por exemplo, né, cara? Eu projetei aqui, mas a gente em comunicação visual tem um pouco mais da expertise ali, de como montar aproveitamento e tal. E o Thiago sempre me chama pessoalmente. Cara, vem cá, vamos conversar pessoalmente, olhar o negócio aqui, tocar no negócio, mexer. Se preocupa com os detalhes, né, porque cara? isso é importante, né? Porque, cara, que nem tu falou, mandar só um PDF, cara, tu... Já viu aquele vídeo do cara que sobe uma antena gigantesca? Porque ele sobe 4 vezes por ano só pra tocar uma lâmpada, aí ele chega lá em cima e esqueceu a lâmpada, não? Tu já viu? Já vi. É o tal do planejamento, né, cara? É o checklist? É o checklist? Ele tem que estar lá no checklist dele, levar a lâmpada. Tem que estar. O óbvio precisa ser dito. Totalmente. A gente já falou isso aqui uma vez ou duas. O óbvio precisa ser dito, porque muitas vezes o óbvio não... A gente esquece do óbvio, cara. É óbvio, não, beleza. E eu vou dizer, cara, que, por exemplo, às vezes, agora não acontece mais, né? Não acontece tanto. Mas a galera saía pra aplicar adesivo, esquecia a espátula, velho. Então é a mesma coisa que subir pra trocar uma lâmpada e esquecer da lâmpada. Vamos falar dos nossos clientes, nosso patrocinador Master Art Pro, comunicação visual, a patrocinadora Master do nosso programa. Tudo que você precisar em comunicação visual, a equipe do Felipe da Suelen aqui. Esse episódio não, os próximos episódios contarão com o apoio da Cloud Park, Hub de mobilidade, responsável por gestão, inovação e tecnologia de estacionamentos. A Top parte demais. Ali da questão dos estacionamentos de gestão, tudo que você Cancela precisar. e tal. Tudo que tu precisar, Tudo. É o Renato e o Faz sozinho. É incrível. Faz a software. cobrança sozinho. Pode assistir o episódio deles aí no Empresa Cast. E a partir de hoje, então, CDL Blumenau, Câmara de Dirigentes Logística aqui da cidade, nosso apoio. Muito obrigado, CDL, por apoiar esse projeto. Sebrae Santa Catarina, através do escritório aqui de Blumenau. Obrigado, Sebrae, acreditar nesse projeto, falando de empreendedorismo aqui. Muito obrigado mesmo, fundo do coração, a CDL Blumenau e Sebrae. E Rádio Mix 106.3 Blumenau, montanha, equipe toda lá, Nutriblu, gastronomia empresarial, cozinha na sua indústria, comida transportada, e PHNX Consultoria Imobiliária, sua imobiliária para Blumenau, região litoral de Santa Catarina. Uau, quantos O jabá do meio do programa tá feito. Vamos para o segundo bloco. Tiagão tá indo bem. Tiago, já tinha participado de um podcast, sim? Não, cara? primeiro. Tô super honrado, cara, feliz. O que tu acha aí? O que tu achou dessa iniciativa aí do Felipe? Cara, do e achei tal? fantástico. Fantástico. Eu gosto muito do Felipe ele sempre tá buscando melhorar os serviços, tudo. E é um cara muito engajado, né? Engajado pra caramba. E aquela vez ele me contou, pô, tô abrindo o podcast. Eu pensei, pô, o cara é maluco, né? Mas o empresário tem que ser meio maluco, e né? o Empreender-se, tu curtiu assim a ideia do portal e tal? Sim. Eu acho que a gente tem que ter mais essas discussões. Porque às vezes o empresário, eu mesmo me sinto assim. Às vezes tem alguns momentos de uma vida meio solitária, né? Porque você tem a equipe e tal, mas você quer conversar com outras pessoas que têm problemas parecidos, discussões e tal, né? Por mais que sejam
negócios diferentes. O meu é fazer projeto, uma coisa intangível. O Sim. teu já é mais tangível, é entregar, né, todo esse arsenal, né, da comunicação, né, da expressão. Por mais que sejam negócios diferentes, as nossas dores são muito parecidas. São. E Sim, a gente já eu vi que trocou o algumas Rafa vezes, né? Ventura estava aqui esses tempos É. também, Tava. né? Inclusive, já fiz projeto para ele. Legal. Super empreendedor também, um grande empreendedor. E é animal aqui o espaço de vocês. Acho que a gente tem que ter mais essa discussão, reunir mais. Quem sabe algum dia até reunir o pessoal que já esteve aqui no cast, né? Sim, Cara, a gente vai fazer isso. A ideia nossa João? é a gente vai completar o podcast, a gente começou em dezembro, né? Uhum. Mas o Empreender Cast, ele tá dentro de um guarda-chuva que é o Empreender C. O Empreender C faz Isso. um ano, dia 12 de julho. Então a gente tá projetando aí, quem sabe até convidar quem participou do podcast, é uma ideia, assim, a gente juntar essa galera para comemorar, assim, o crescimento do site. Tiago, eu vou falar uma coisa aqui. Eu já me senti muitas vezes, falou de se sentir sozinho e tal. De se sentir até meio maluco, às vezes. Tu tá no meio, tipo, um final de semana e, cara, começou a falar do negócio, tipo, tu para assim. Aconteceu várias vezes comigo, tá? Aham. Isso há mais tempo atrás. Falar, meu Deus, cara, só falo de negócio, cara. Só falo de negócio. E aí, às vezes, faltava, né? Hoje a gente tem confraria, tem uma galera que tá envolvida, pô, fala de negócio o tempo inteiro. E é uma coisa que a gente gosta, a gente precisa disso, Sim. né? E o podcast foi também nessa intenção, né? É. De a gente conversar, abrir, Cara, o que a gente abrir as aprendeu dores e tal. Abrir Eu as dores. imagino. A grande maioria são dores muito Eu parecidas, não cara, sei, né? eu não sei se o diretor vai saber qual é o episódio, mas acho que já deve ter ido perto de uns 20, né, diretor? Diretor? Já Uns tá 20, será? uns 20 episódios, não? Quase, né? Descobre pra nós ali depois. Mas eu acho que sim, Mas quase 20 quase episódios. isso, E, cara, assim, ó, uma faculdade não paga. Vocês devem estar fazendo uma baita de uma graduação aqui, né? Na Ah, boa, sim. velho. Assim, Porque, cara, Mas eu vou te imagina- falar, todos é muito parecido. A gente quer, até é legal a gente abrir aqui, né? Um pouco de sorte, né? muita- sorte, coragem. Muita coragem, a maioria, a grande maioria. É o que né? eu falei antes, tem que ser um É. pouco louco, né? Tem que Quando ser eu digo louco, louco, coragem. eu digo louco é Coragem, de coragem. se jogar, É que né? o cara não pode, nesse ponto, eu como muito planejador que sou, eu acho que tu não pode ter um planejamento tão forte pra fazer algumas atitudes, né? Tem Exato. algumas Não, é o atitudes. tal do risco calculado. Sim. Calcula o risco, o calculado bora. precisa, mas se Às joga. vezes precisa dar um all-in. Tem casos que a gente Sim. ouviu que Uma o cara doideira, deu uma all-in, doideira. cara, vamos Sim. pra cima e deu. Aconteceu alguns. Mas, assim, o Felipe falou, é que o estereotipo do empreendedor, ele é muito, tipo, existe questões comuns, assim, Uhum. entre os empreendedores, né? Sim. Mas cada história tem a sua singularidade, e o mais massa é que a gente vai aprendendo sobre setores e as coisas vão se complementando, tá ligado? É muito louco, assim, como quando a gente começa a conversar, por exemplo, o Jorge veio aqui, ele era garçom, aí ele falou lá qualquer coisa sobre o negócio dele lá, que o William, outro dia, engatou ali e virou empresário porque o Jorge falou do negócio dele, tipo, as coisas se complementam e se conversam de uma forma. E aí eu fico me questionando assim, por que o empresário tenta se fechar no casulo dele, quando na verdade quando ele desabrocha e vai pro mundo, tu acaba se conectando muito mais. Muitas vezes até que teu próprio concorrente, cara. Até que Sim. teu próprio concorrente, Sim, tu pode o aprender. nicho, né? Por isso que tem que ter esses eventos. Eu estava até conversando esses dias com um empreendedor também na área de imobiliário corporativo, né? A necessidade, por exemplo, nós da arquitetura comercial, a gente não tem muito um grupo que discute arquitetura comercial. Por exemplo, você vai nas amostras de arquitetura, sempre é voltado para residência, Aham, decoração de apartamento, casas, né? Que são esses eventos que acontecem de arquitetura. Mas você tem pouco para arquitetura de empresas, sendo que Sim. são elas que movem o PIB, são elas que fazem com que a gente Faz esteja lá sentido. 8 horas por dia. Quanta gente fica Ó, mais tá aí, ó. tempo no espaço de trabalho do que na própria casa? Tá aí um isso é evento uma pro sacada. Empreender C fazer, ó. Um evento Né? Empreender C, Não, e essa até Arqui-Incorp, ó. Vamos fazer arquitetura Cê- corporativa. É legal, eu consigo conectar aí. Né? Já tenho... Não, eu brinco porque assim, o Empreender C a gente tem a visão também de criar eventos, conexões, network, assim, juntar essa galera por segmento também, Uhum. sabe? Porque é importante o segmento se unir, se conhecer e ter um hub de comunicação para poder compartilhar ideias, né? Então, também tem isso. Sim. Depois a gente vai conversar melhor sobre Vamos isso. conversar. Acho que a Sim. construção civil ela tem um papel aí gigantesco nesse ponto. Ô, João. Thiago, a ideia do segundo bloco também é falar um pouquinho quem é o Thiago. Quem é o Isso. Thiago, cara? De onde é que Como é que surgiu? começou? Como é que tu Quem- começou, cara? Quem De é onde o que tu Thiago veio? da arquitetura aí? Cadê aquele baixista que eu vi com o cabelo Pois é, lambido né? assim? Pô, tinha cabelo... Teve uma época que foi até aqui no ombro, né, É, cara? eu lembro. Então, eu comecei mesmo lá na infância, cara.
Já Eu desenhava e tal? sempre gostei de desenhar, sempre. Eu tenho guardado meus desenhos que eu tinha 10, 12 anos de idade até hoje. O Felipe tem um caderno desse também, né, Felipe? Caderninho Tem desenho de desenho. também. Cara, sempre gostei de desenhar, desde criança. Sempre gostei de artes, na verdade, assim. de Como que forma pode, geral. né? O desenho, eu vim do desenho também. Ah, Eu o vim do- Anderson também é. eu vim do Aqui é tudo desenho, criativo, eu vim do tudo músico, desenho. cara. É tudo músico. É. É. Não, Eu vim do o desenho. alemão e o William eu não sei, mas... A minha primeira paixão. Igual o Dani, né? Toca órgão. Hã? Igual o Dani falou, toca órgão. Cada um com a sua praia. É. Eu comecei com desenho Aham. e logo depois teve a música também, só que a música foi mais na adolescência, que foi um pouco depois eu conheci o João, inclusive, É verdade, é nesse fase. período aí. E entre esses dois, bem, vocês devem ter jogado Super Nintendo na vida de vocês, Claro, né? claro. Estamos nessa geração. Quem nunca jogou Mario, É, né, cara? então, eu era o cara que jogava SimCity. 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 Mas no construção. Nintendo tinha? No Super tinha. Nintendo tinha o Meu, eu joguei no SimCity, o primeiro computador. SimCity, que No era de computador. 89, Que doido, cara. Que 89. massa tu falar isso. e depois veio o SimCity 2000, que foi a última versão que teve Cara, pro Super SimCity Nintendo. 2000 eu joguei muito no computador. Então, muito. mas ele tinha na versão para Super Nintendo. Que massa. E aí eu gostava dessa parte de planejamento urbano, sabe, né, João? O quanto eu sempre gostei de planejamento urbano, Sim, sim, bike, sim. essas coisas assim. Não, sempre foi um ativista da causa. né? E daí isso me envolveu a ter esse amor de arte com construção, né? E Que sempre massa, arte técnica. Então foi arte uma coisa técnica, natural pra ti, matemática, assim. tudo. Foi natural. Cara, eu não tive muito empecilho para escolher essa Teve área. influência familiar, alguma coisa? Nada, pelo contrário. Minha mãe sempre trabalhou, minha mãe era telefonista da Hering, foi telefonista da Hering por quase 40 anos, não telefonista durante 40 anos, Caramba. mas trabalhou na Hering 40 quase 40 anos, né? Boa parte da carreira dela foi como telefonista. E meu pai era da área da saúde, ele era funcionário público, ele era médico veterinário. E então não tinha nada a ver. Só que eu criei essa paixão pela área das artes, assim, né? E um pouco da técnica, né? Sempre gostei de geometria, matemática, física, sempre gostei bastante no colégio. E aí me levou a conduzir, cara, ou eu ia... Cara, assim, desculpa, né? Aham. Mas é muito louco alguém da área criativa gostar pra caralho de física e tal, porque tipo, geralmente quem é da área criativa, que nem nós, era aquele cara do fundão que ia a parte de física e química Sim. aqui. Tô falando porque, assim, tu já desde o começo meio generalista, assim, tocava tudo, gostava de tudo um pouco. Sim, de forma geral, um pouco de cada matéria. Eu sempre gostei, assim, curti, assim. Sim. Só algumas matérias ou outras, assim, que não gostava, assim, mas de forma geral, essa área, assim... Aliava a técnica e a criatividade. a técnica e arte. Sempre gostei. Daí, tanto que quando você faz aqueles testes, né, de pô, o que que você é da minha vida e Vocacional, tal, tá. vocacional e tal, aí sempre me jogou pra essa área. Sempre me jogou, assim, jogava um pouco pra música, design, arquitetura, né, um pouco da engenharia civil também, um pouco da engenharia. Sempre me jogou. Só que, assim, nunca fui o cara ultra engenheiro, Uhum. né, e também nunca fui o ultra artista. Eu sempre mediei. Aí que eu falo, meio generalista no sentido de tu pegava um pouquinho Exatamente. de cada coisa. E isso, João, é ser arquiteto. O arquiteto, ele é um generalista. Ele é um profissional generalista. O que eu quero dizer com isso? Ele tem que ter entendimento do todo, Uhum. né? Aí, claro que você tem especialidades dentro da arquitetura, mas você sempre vai ter entendimento do todo. A engenharia, Cara por do meio exemplo, do campo aí, né? a engenharia, por exemplo, ela é muito mais especialista do que a arquitetura. Uhum. Então você tem o engenheiro civil, o engenheiro mecânico, o engenheiro eletricista, técnico, né? É muito mais técnico, e o engenheiro ele está normalmente mais envolvido com aquilo que a gente não vê, mas que é essencial para o funcionamento. Uhum. A Que é estrutura, a parte de... né? de as instalações, né? Ou mesmo no carro, a função do engenheiro não é desenhar o carro, Sim. o design do carro, Faz é o o carro motor, funcionar. são as peças, né? E o É, design aerodinâmica, faz... tal. Aerodinâmica sim, daí nesse É caso o sim. design. Isso. Não, mas o desenho pra deixar bonito, não. Concordo. Isso, exatamente. A aerodinâmica junto é um trabalho casado, né? É. E aí isso me levou para essa área, apaixonado sempre, né? Sempre fui, gostei, entrei. Cara, amei de primeira, sempre gostei, fiz estágio desde o início da faculdade, né? Sempre gostei de conectar com a prática, fiz vários estágios. E aí depois de terminar a graduação, eu comecei o mestrado. Eu fiz a graduação em Florianópolis, nasci em Blumenau, mas fiz a graduação em Florianópolis, na UFSC, lá na Federal. Lá daí Eu acho que quando a gente se conheceu, acho que tu não tava na UFSC ainda, ou tu tava já? eu vinha sexta-feira à noite, É, eu Lembranças da pegava infância. busão lá da Reunidas,
que tinha um passezinho especial Caramba, para estudante, ou eu via de carona, com uns loucos, assim. Na época não existia BlaBlaCar, a gente pegava Já carona... pegasse BlaBlaCar, não? BlaBlaCar, cara. Já, Eu já usei BlaBlaCar. já usei BlaBlaCar para pegar carona e para oferecer carona. Eu já usei E BlaBlaCar. eu já fundei, junto com os outros amigos, um grupo de caronas Blumenau Floripa. Quando a gente fundou, acho que foi em 2010, no Facebook, a gente fundou, tinha 3 membros. Era o Alan Felipe, lá de Indaial, não sei se tu conhece. Então, eu não lembro, deve conhecer. O Léo e eu. Nós 3 criamos. Daí a gente criou em 3 pessoas, um ano depois tinha 3.000 pessoas no grupo. Caramba, cara. Cara, porque tem uma demanda gigante de carona Blumenau Floripa. Muita gente. E no meio do caminho, né, também. Ali começou a clandestinidade do transporte ali. É. Depois só formalizaram no Uber. Não, tô brincando. Mas, Mas tá certo, cara. cara, era muito A caro. salvação, a salvação. Sempre foi muito Salvação. caro passagem de ônibus, né? E o Não, cara é eu paguei. estudante. Eu me lembro que quando eu peguei o BlaBlaCar a primeira vez, que eu fui pra Criciúma, era tipo 150 passagem, 120, eu paguei 50 pila. Não, e foi foda porque assim, aí no carro tava lá, era um Golf meio rebaixado, com aro largo. Pensei, meu, tô ferrado, né, cara? Quem que é o Sempre dá cara medo, que... né? Eu O cara chegou, passei por era umas. um professor mestrado De da física? UFSC. Tu conhece, física? cara? Cara, não sei. Não, o meu era um palio meio rebaixado. Não, Cara, eu de achei que eu ia morrer, porque ele cara, cortou cara lá de Araranguá, cara. Aranguá. Não, o meu É. era de Blumenau, fazer mestrado em física na UFSC. Não, ele era mestrado já, era já professor era mestre Ah, da tá. UFSC. O meu era aqui em mestrando Blumenau. ainda. Talvez tu pegou depois Viu? que A eu peguei. coincidência, né? Porque o cara tava de óculos escuro, boné preto, camisa preta. Entrei no palio dele. De noite. Aí- não, foi de manhãzinha. Pra ajudar foi de manhã. Só que daí ele ia pegar a 470 pra pegar a 101 e ir pra Floripa. De repente, no meio da 470, ele falou assim: eu vou pro Luiz Alves. Pra não pegar trânsito ali na 470. Mas pro Luiz Alves. Daí Precisava dar uma volta. dá uma volta gigante, de repente tava lá no meio das bananeiras lá, e eu pensei, agora acabou, né? Agora o sonho do estudante, né, de se formar, acabou, né? Daí daqui a pouco ele vai dizer que vai parar ali no canto das bananeiras ali. Perrengue, Cara, até se é. forma, mas perde uma virgindade, né? É. Tô brincando, tô brincando. Parou. É, mas histórias dos caronas da faculdade, cara. Não, histórias dos caronas. tinha muitas, cara. Das caronas, eu passei por algumas, cara. De Meu. carona. Mas Mas foi aí bom. tu se formou, tu fez mestrado também, né, Thiago? Isso, daí me formei na UFSC. Aí eu me candidatei para 2 mestrados, novamente na UFSC e na USP. Aí eu passei nos 2, mas eu decidi, né, como louco sou, né, como a gente fala de ser louco, eu pensei assim, cara, eu vou para São Paulo. Essa fase eu me lembro que eu vi as Daí- tuas postagens. Tá? Daí eu fui para São Paulo fazer o mestrado lá na USP. Lá na USP eu fiz na Poli, né, que é a Escola Politécnica, que é a escola de engenharia. Então meu mestrado é na engenharia. Minha graduação é na Qual arquitetura é e a mestrado na engenharia. especialidade? É modelagem computacional. Trabalha com BIM, Building Information Modeling. É umas coisas assim que envolve bastante computação com modelagem. Modelagem da construção civil. Uma coisa meio louca, assim. Eu tava esperando esse fechamento. Tá com meio de doido, assim, mas eu fiz. Meio de doido. Mas foi uma ampliação gigante, assim. Desde a questão, assim, do aprendizado da área que eu estudei, da modelagem, né? Como também dos colegas, porque de repente lá tinha gente de tudo que é lugar do Brasil. Isso era muito massa. E São Paulo é um estado extremamente networking, empreendedor. né, Troca, cara? troca de experiência, network. Muito. Porque daí lá era uma turma muito mista de idade, de faixa etária, de gênero, de especialidade também. Tinha engenheira de acústica do Rio Grande do Sul, tinha arquiteto do Maranhão, arquiteto de Minas Gerais, engenheiro lá de São Paulo, e foi tudo em 2016, quando eu comecei o mestrado, bem na época que a construção civil estava em baixa, por causa da crise da imobiliária, né? Os imóveis tudo em baixa. Tamo nessa tocada aí. Foi em 2016. Eu lembro a gente fazendo o mestrado, primeiro dia de aula, vamos se apresentar, né? Daí metade do pessoal estava se apresentando como desempregado da construção civil. Quem é você? Eu sou fulano de tal, sou formado na engenharia aqui na Poli USP, né? Graduado, tô fazendo mestrado agora. Eu fui engenheiro pela empresa tal que caiu agora no esquema de corrupção, então estou desempregado. Bastante gente. Trabalhei na usina de Belo Monte e agora estou desempregado. Foi um período difícil, mas assim, eu mergulhei para pegar algo diferente, né, cara? Ver algo diferente. Conheci a Blumenau, conheci a Floripa, pensei, vou para São Paulo, subir mais um pouco. Eu ia toda semana para São Paulo de ônibus. Toda semana. Pegava o domingo à noite, ônibus, chegava 6 da manhã, na Portuguesa Tietê, pegava metrô na linha azul, ia pra linha amarela,
chegava lá no Cara, Butantã. a verdade é que quem quer dá um jeito, né? Claro, cara? com certeza. Porque quando eu fui fazer a entrevista lá no mestrado, o professor perguntou assim: como é que você vai fazer porque você é de Santa Catarina? Eu falei: vou vir toda semana pra cá, é isso. Ele: então tá bom. E eu fui lá. Mais de 40 viagens eu fiz. Porque a gente faz primeiro as disciplinas obrigatórias. Mas nenhum aviãozinho assim, nada. Peguei 2 vezes avião. Uma vez que foi quando eu fui fazer a entrevista do mestrado. E uma outra vez que foi mais no final, assim. Porque, cara, as passagens nunca baixavam. Porque era domingo, saí domingo e não conseguia passagem. Então eu sempre ia de ônibus. Toda semana. Toda semana Cara, de ônibus. nunca é fácil, né? O cara tem que se jogar para aquilo que ele acredita, Cara, assim. foi no final das disciplinas eu tava com uma dor da coluna, assim, já, né? Meio cansado de viajar Imagino, e né, tal. cara? Era muito. Porque, assim, eram mais ou menos umas 10 horas de viagem de ida, de domingo pra segunda de madrugada. E depois eu voltava na terça de noite pra quarta de madrugada. Chegava aqui em Blumenau umas 7 da manhã. Daí eu saía, né? Descia ali na Ponta Aguda, Uhum. de No ônibus ali. ônibus. E aí vinha a pé e ia trabalhar. Né? Só tomava um banho, claro, né? Se arrumava e ia trabalhar. E aí foi esse período. Isso foi de Nessa 2016. época já tinha o teu escritório, não? Não tinha. Eu trabalhava como autônomo, mas não tinha o Estúdio Tama. Era o Thiago Tamanini na veia. Né? Então eu trabalhava, já tinha clientes na área comercial, já estava iniciando tudo. E isso foi de 2016 a 2019. Aí 2019 foi um ano que virou uma chave assim na minha vida, né? Porque terminei o mestrado, defendi a dissertação, concluí, abri a empresa. Em junho eu defendi a dissertação. Em agosto entreguei a versão final. Em setembro abri o PJ. Lá no edifício catarinense. Primeiro escritório. Aí dividia com Era onde tu morava, né? Não, eu moro no Mauá. Ah, Que é ali do Mauá. ladinho. Moro no Mauá. Viajei. Até hoje eu moro lá. Mora lá. Moro lá até hoje. Amo morar lá. E ali na Rua 15 também, né? E daí abri em O cara 2019. mora na 15, cara. É sensacional. Desce ali, já tá ali. É a questão do cara que quer a mobilidade urbana mais a pé, né? Sim. Eu gosto. Eu sempre acreditei nisso, sabe, João? Desde lá da época que eu comecei a faculdade, o meu sonho era poder morar e fazer as coisas a pé. Aí eu usava muita bicicleta, uns anos até 2016, mais ou menos, até eu morar na Rua 15, porque eu morava na Itopava Norte, e aí vinha de bicicleta até o centro, né? Aquela coisa assim, engajamento, a bike e tal. Aí quando eu comecei a morar ali no centro, eu fazia tudo a pé. Tudo a pé. E isso também me ajudou não só pessoalmente, como profissionalmente. Porque acabou me conduzindo para a área comercial, e a área comercial está na região central ou arredores, massivamente, não toda, né? A gente atende vários lugares remotos também, mas massivamente está na região central. Sim. Então, hoje eu moro e o meu escritório fica na região, digamos, da Onde tu cidade, mais tem. e da cidade que é a cidade master, digamos, do empreendedorismo no Vale do Itajaí, Uhum. né? Então a gente tem clientes, claro, em outras cidades aqui da região, espalhados pelo estado também, né? Até no oeste do estado, né? Hoje a gente está com cliente no Rio Grande do Sul também. Só que massivamente Blumenau é um centro de empreendedorismo, é uma cidade de confiança, é uma cidade que você consegue abrir um escritório, mão de obra também. Isso legal. tudo, eu também instalei o escritório no centro para facilitar a chegada da equipe, sabe? Dos colaboradores, né? Então o nosso escritório hoje fica na antiga estação rodoviária, que hoje Sim. é a Galeria O Estação. projeto é teu ali até, né? Isso, o projeto é nosso, a Galeria Estação é um baita de um projeto, ali realmente é muito mais do que só fazer um projeto, ali é um amor realmente, porque, cara, tem uma memória da cidade gigante nesse prédio ali, a gente uniu Pra quem é de geração Blumenau, antiga. é na esquina da Padre Jacobs com a 7 7, de logo setembro. depois do Shopping Neumart, né? Isso, Uhum. exatamente ali. A gente, assim, transformou aquele lugar e a gente continua transformando, né? Ele tá com várias novidades que tá para chegar, inclusive vocês falaram da Cloud Park, não vou fazer propaganda, mas a Cloud Park atende lá. Atende. Atende lá, então... Aí, ó. Ah, Aí, claro, ó, falando deles. Felipe, tem pergunta? Cara, tu falou de até clientes fora e tal. Tu lembra da primeira venda, Thiago? Tua primeira venda, teu Meu primeiro projeto. cliente de todos, primeiro projeto. Primeiro projeto. Primeira vez que rendeu um dinheirinho. Caiu um Ué, trocado isso aí na demorou. conta. Pra render o primeiro dinheiro Não, demorou. eu sei que caiu a moedinha no cofrinho, assim. Primeira... Cara, clientes assim que eu lembro assim de primeira assim, é porque eu fiz muitos projetos também em parceria com outros escritórios, né? Ah, mas o teu solo, Mas assim, que tu o meu- atendeu o cliente e vendeu. Cara, eu posso dizer assim com firmeza que o primeiro cliente mesmo foi a Galeria Estação. Porque o Gabriel, que é um dos administradores lá do prédio, eu tinha recém-vindo para Blumenau, que eu terminei eu morei até final de 2014, em dezembro de 2014 eu vim para Blumenau, passei o verão aqui.
Em 2015 a gente começou a conversar, porque a gente se conhecia, né? E ele começou assim, pô, Thiago, eu preciso dar uma renovada aqui no prédio, né? Fazer Mas não esse projeto de agora, foi um outro projeto. Ele começou de lá, ele culminou no que está sendo hoje. Olha só. Culminou no que está sendo hoje, porque é um processo de longo prazo, João, e aí, por isso que eu falei que ali tem muito amor envolvido, porque é uma coisa assim que eu acreditei de várias formas nesse projeto. Na questão de deixar de ser um lugar desorganizado para ser um lugar organizado, bonito, esteticamente favorável para o centro da cidade, dar um novo sentido a um prédio de 1954, vai fazer ano que vem, 70 que era anos, rodoviária, que era rodoviária, não esquecer essa memória, não simplesmente passar um rolo compressor e fazer um empreendimento do zero, manter aquele empreendimento de quase 70 anos de idade, só que com uma cara moderna, né? Então a gente restaurou fachada, a gente fez passeio novo, a gente inclusive ampliou o passeio. A gente, eu me lembro. Até saiu uma matéria no jornal que a gente estava atrapalhando o trânsito ali nas nossas obras ali. Mas o pessoal, em vez de focar no benefício, né? Pô, passeio novo, né? Literalmente aquela pessoa que só olha o lado ruim, né? Não, mas é que dá audiência. É que dá audiência. Tu falar que vai dar problema no trânsito, dá audiência. É verdade. É verdade. E aí a gente ampliou e a prefeitura foi super parceira nesse ponto. Eu tenho que realmente agradecer os técnicos lá do pessoal da Secretaria de Mobilidade, Planejamento Urbano. Isso, o pessoal da CEPLAN, né? Que apoiou a gente a ampliar o passeio em 2 metros. A gente pegou o passeio da Padre Jacobs, que estava cheio de carro estacionado. A prefeitura já tinha no plano diretor uma intenção de cada vez mais a região da Curtiering e da Padre Jacobs, ainda tem a intenção na Padre Jacobs de revitalizar essas regiões, né? A Curtiering se procedeu mesmo. Sim. E a gente apresentou esse projeto, acho que foi no final de 2018, para aumentar o passeio em 2 metros. Tirar as vagas de estacionamento, mas beneficiando com uma arborização urbana, dando mais verde para aquela região. Geralmente é o contrário, né, cara? Geralmente é o contrário. É difícil. Mas assim, a prefeitura foi extremamente parceira em apoiar isso. E a gente conseguiu fazer. Fez mesmo, foi trabalhoso, deu como sempre na construção civil, tem as dificuldades no meio do caminho que acontecem, a gente teve que casar isso com o SAMAI, depois que veio com uma tubulação nova, casar com várias coisas, né? Mas a gente fez, ampliou em 2 metros, arborizou, né? Tem um passeio melhor agora, um passeio realmente digno para as pessoas que caminham naquela região ali, que merecem realmente, pedestre, tá? Pô, o cara já tá, às vezes, andando na chuva, já tá andando a pé, merece pelo menos um passeio digno, né? Então, claro. Ainda mais no centro de Blumenau, que tem tanto fluxo. Isso fez com que a gente também ampliou as vitrines, isso fez com que a gente conseguisse visualizar esse prédio. Então esse projeto, na verdade, é um filho teu, né, pelo jeito? É um filho, cara. E é um filho que a gente reformou, né? Porque ele já existia. Mas tu gestaste... A gente adotou. Mas o projeto, né, tu gestou por muitos anos, né, cara? Sim. E a gente já tá há muitos anos nesse projeto. E ele, João e Felipe, ele acabou, assim, abrindo o leque. Porque a gente acabou, a gente foi sendo visto como o escritório que faz o projeto comercial, né? Retrofit e tal, reforma. E aí outros empreendedores foram buscando a gente, porque às vezes saía no jornal alguma coisa, né? E é um projeto bonito, e ele tem realmente um engajamento muito forte, e a gente foi direcionando, né? Então a gente pegou lojas na rede Almeida Júnior, no shopping, a gente fez lojas, né? A gente pegou escritórios depois, porque ali também, lá tem loja e escritório ali no prédio, né? Então a gente pegou escritório depois em outros lugares, né? E foi ampliando. Então essa rede, o relacionamento para ti, o networking, tu acha que é fundamental, assim? Fundamental. O networking, mas assim, não vou negar que marketing, né, anúncio dá retorno. Isso aqui dá retorno. Dá retorno. Né? Então não tem como negar. E a gente também, a gente tem hoje uma gama de networking muito forte, né? Cresceu muito. E o anúncio, ele, digamos assim, empoderou ainda mais, né? E aí, claro, fazer um trabalho bem feito, né? Você tem que ter trabalho bem feito, acompanhar o cliente e depois colher isso também, né? Colher, que eu digo assim, valorizar esse trabalho, porque é muito... Eu sei o quanto é forte na vida do empreendedor fazer uma obra, uma reforma. Às vezes a gente está no momento talvez mais importante da vida dele, como para mim foi importante abrir a minha empresa, que foi a virada de chave que eu contei para vocês. Para muitos nossos clientes também essa virada de chave. Às vezes ele trabalha, por exemplo, para alguém e ele tem o sonho de abrir o negócio dele.
E a gente sabe o quanto ele capitalizou, o quanto ele guardou de dinheiro, tá investindo para abrir aquele negócio. Essa sacada é legal, porque, cara, se colocar no lugar, né? O cara tá jogando toda a vida do cara, às vezes, naquilo dali, sabe? Exatamente. Então, por exemplo, no É. final ali, pô, parabenizar, desejar um sucesso pro cara, às vezes é uma coisa pequena, cara. Mas, cara, eu sei o quanto que é difícil, tu tá montando isso daí e tal, acho que isso é legal. A gente tem essa percepção, né? Sim. E tu falou dessa virada de chave, quando abri meu escritório e tal, eu senti isso também, sabe? Porque antes eu não tinha, quando eu fiz o meu escritório da imobiliária ali e tal, era tudo muito esparso, assim. Tinha vários projetos rodando, meu escritório era minha mochila, fazia reunião em café, legal. Por um lado, isso te dá uma liberdade de tu, em qualquer lugar, estar trabalhando. Mas por isso que eu falava de tu ter a tua mesa, tipo, tu ter o teu canto, aonde não, agora eu vou sentar, vou produzir. Tipo, tu chega na minha mesa, tá tudo rabiscado, os desenhos, livro, tudo. Tem livro na mesa que eu uso, que eu leio durante o dia, tem as prateleiras, estante, aquela confusão. Quer queira, quer não, aquilo ali são tudo ganchos, né? Que eu sou assim, eu vou fazendo o que eu tenho para fazer no dia. Meu planejamento diário é mínimo, assim, eu vou agendo Sim. algumas reuniões. Mas, cara, eu sento lá, tá, eu vejo um papel, tem que fazer isso aqui. Aí fica ali Sim. os gatilhos para tu não esquecer o que tu tem que E fazer. como é bom ter esse espaço, né, João? Cara, Tipo, tu ter um espaço bom, que tu se sente vai, bem pra vai lá trabalhar. conhecer ainda, vai lá conhecer ainda. Quero eu vou te conhecer, por convidar. favor. Não foi assim projetado por um arquiteto do teu nível, mas acho que tu vai gostar Não. do Não, projeto. que isso. Não é Não, tanto tô assim, brincando, não. tô brincando. Não, assim, Mas- a gente, na época, cara, quando eu montei, a gente fez. Quem me atendeu foi o Duca, deve conhecer o Duca ali na frente da estação, o Duca Sim, Móveis. sim, sim. Do A gente, Camove, fez, a sim. gente fez com o Duca, mas, cara, eu vou te contar que fez toda a diferença o fato do profissional se preocupar com o posicionamento da estante. Eu valorizo muito esse trabalho de composição. A minha mulher gosta muito dessa área também, né? Ela não tem Uhum. formação, mas ela gosta muito dessa área de decoração e tal. Até tô enchendo o saco dela para ela caminhar para isso, assim, porque ela gosta disso. E faz toda a diferença, né, cara? Se preocupar Sim. com a composição do teu ambiente, né? Exatamente. Eu sempre falo também para o nosso cliente o seguinte: é, a gente tem que pensar o seguinte: o cenário, a arquitetura é cenário, né? Isso aqui, ó. Isso aqui é um cenário, certo? Isso aqui não é o fim. Isso aqui é o meio. O fim só é a gente aqui conversando, né? Justo. Falando, trocando ideias, falando. Só que essa estrutura toda aqui, o microfone, a mesa, né, de apoio, desde até a bolachinha aqui, tudo, televisão, toda essa estrutura, a iluminação aqui que tá muito boa, inclusive, né? Tudo isso é a ferramenta com a finalidade, que tem a finalidade pra gente se conectar melhor, pra gente comunicar, fazer alguma coisa, algum trabalho. Perfeito. E isso é espaço, isso é arquitetura, tem que funcionar, tem que ser confortável, né? A iluminação tem que clarear muito bem a gente para aparecer na gravação e ao mesmo tempo não pode ser exagerado para ofuscar aqui a nossa vista, né? Então isso é um equilíbrio. A arquitetura é muito focada em equilíbrio, né? Então a questão do tava espaço anotando o é tempo aqui. essencial. Eu tava anotando o tempo aqui porque esse vai ser o corte do programa. Sensacional, sensacional. O que tu colocou é muito real, né? A gente trabalha o meio para as pessoas usarem, né? Exatamente. E se não, sentido. se não for. Cara, é por isso, sei lá, eu sou um pouco crítico com. Eu acho que assim, é, toda escola de arquitetura eu respeito, tem as vertentes de pensamento e tal. Filosofia. Eu vou muito para esse lado filosófico. Mas eu tenho algo meio contra assim, essa arquitetura moderna muito fria, sabe? De espaços assim com excesso de concreto, muito aberto. Saca aquele? Uma vez eu fui no escritório, cara, um salão gigantesco, concreto, vidro, uma mesa no meio. Sabe? Ai, me deu um. Outro dia até eu tava vendo uma série na. Conceito, Tiagão. Já foi pra Brasília, né? Conceito. Já foi pra Conceito, Brasília. Cara, você acredita que ainda não foi para Tu nunca foi pra Brasília? Eu, Cara, eu acho que é uma Brasília- das maiores decepções da minha vida. Ainda não tenho ido pra Brasília. Brasília é horrível, irmão. Desculpa a minha Não, honestidade. concordo. É horrível. Eu acho assim, ó, que É Brasília feio, é distante, tu não os prédios longe. Então Sim. eu tenho é que a Brasília é a cidade voltada pro carro, né? Pro automóvel. A escala dela é diferente. e eu tenho um pé muito atrás com essa arquitetura corporativa, essa arquitetura moderna, sabe? Uhum. Eu gosto mais desse ambiente aconchegante. Eu acho que tu acaba caminhando para uma arquitetura mais não tão modernista assim, justamente porque os teus ambientes são menores ou nada a ver, não tem nada a ver. cliente, Cara, né? é conceito, João. Se aquela mesa no meio do nada fizesse sentido para aquele empreendedor, cara, aquilo é tudo para ele. Para ele vender o negócio dele. Depende o que ele quer atingir, o que ele quer passar de mensagem, né? Até sobre Brasília, eu acho realmente uma cidade. Não estive lá. Aham. Realmente, talvez
por falta de não, falta de oportunidade não vou dizer, né? Não, realmente Mas- por cagar pra aquele tipo de arquitetura. Não é assim também. Eu gosto O cancelamento vem, o Não, cancelamento vem. Eu gosto Tô muito brincando. de Brasília, tá? Assim, no sentido principalmente arquitetônico. Eu acho que ela tem uma influência enorme na modernidade urbanística. Só Aham. que hoje, para o mundo de hoje que a gente está falando, de você poder morar, eu, por exemplo, não vou dizer que eu sou o amante número um de Brasília se eu moro na rua histórica da cidade, desço e tem uma farmácia na minha frente. Não sou esse cara, eu sou o cara. Não faz sentido, Eu né? gosto muito mais da cidade assim, na cidade das ruas mais pequenas, com menos retas, né? Mais aconchegantes. Mais aconchegantes. Cara, olha o que que é a Kurt-Ehring. Sim, pô. Pô, a Kurt-Ehring, Tava ali, quem é que não eu gosta da tava ali Kurt-Ehring? no sábado, cara, ali no Kurt Wine ali. Vamos fazer um jabazão aí, nossos amigos lá também. Esqueci o nome do gerente lá, pô. Gente boa demais. Guilherme, não? Ah, enfim. O Davi ou Diogo, Diogo. O Diogo, é. E, pô, foi legal pra caramba e tal. E aquele cantinho ali ficou muito sensacional, né, Sim. cara? A gente se encontrou várias vezes em feirinhas, né? E a gente foi sonhando com a composição daquele espaço e agora tá lá, pronto, né? A Kurt-Ehring é um elemento que eu acho que é um show à parte para mostrar esse tipo de arquitetura. E como ela, olha lá, vamos falar de espaço de novo. Uhum. Como a Kurt-Ehring, como espaço, deu oportunidade para empreender. Claro, Uhum. virou uma via E gastronômica, né, cara? olhando como cidade, eu vejo como quem trabalha, assim, por exemplo, pessoal de planejamento urbano, gestores de cidade, né, prefeitos em geral, quando um posicionamento desse, né, um profissional dessa área, ele quer ver empreendedorismo, ele tem que dar condição, e o espaço é para isso. A Kurt-Ehring não é só para ser bonita, ela é para gerar oportunidade. experiências O também, prefeito Mário teve aqui Experiências e a gente falou disso, né? falamos. Até o prefeito Indaial também falou, André. Tipo, o poder público como um fomentador do empreendedorismo. Exatamente. Facilitador, né? Ele não é ele que vai determinar o que vai ser, mas ele vai dizer assim, ó, tal cenário. É. Aqui, ó, A gente, vou dar a oportunidade. gente falou sobre Nova Rússia com o Mário, ele falou, cara, a prefeitura tá fazendo, botamos isso, fizemos aquilo. Agora quem tem que empreender lá não é a prefeitura, é o empreendedor que tem que fazer. Exatamente. Antes da gente partir pro nosso bate-bola, eu quero chamar os patrocinadores. Não tá acabando o episódio ainda, galera, vai ter mais um pouquinho. Segura aí. Patrocinador oficial, Arte Pro Comunicação Visual, o Filipão, responsável aqui por esse estúdio. A Arte Pro atende você em tudo que você precisar de comunicação visual. E a partir de agora você vai começar a ver a Cloud Park aqui conosco, Hub de Mobilidade. Obrigado, Cloud Park, pela parceria, acreditar nesse projeto. Atende lá o Estação, Galeria Estação. Vários estacionamentos, são mais de 600 estacionamentos em todo o Brasil, desde a maquininha até a cancela, tudo que você precisar. Cloud Park atende você, nossos amigos Johnny e Renato. E a partir de hoje também, o apoio estratégico e fundamental da entidade, que é a Câmara de Dirigentes Logísticos de Blumenau. Obrigado, CDL Blumenau, presidência, diretoria, todo o corpo técnico, por acreditar no Empreender SCcast. Obrigado de coração pelo apoio de vocês. Isso é uma chancela muito importante para nós. Então, você que está procurando se envolver com outros empreendedores, procure a CDL Blumenau. Todo tipo de empreendedor pode buscar o associativismo através dessa entidade. Sebrae Santa Catarina, consultoria para você, empreendedor, através do escritório aqui de Blumenau também. A Anitta, a Fernanda, obrigado. A equipe toda que acreditou no nosso projeto. Sebrae também, um grande parceiro do Empreender SC. Mix FM 106.3, a rádio que transmite lá as novidades também do Empreender SCcast na sua audiência. Obrigado pelo apoio. PHNX Consultoria Imobiliária, Imobiliária para Blumenau, região litoral de Santa Catarina. E NutriBlue, gastronomia empresarial, que forra o nosso bucho aqui no intervalo. Daqui um pouquinho. Comida transportada, cozinha na sua indústria. NutriBlue atende você aqui em Blumenau, região. Já está aí também pelo estado com várias operações. Respira, Tiagão, respirada. quero registrar aqui Respira. a nossa equipe técnica. Hoje também o Paulo está aqui. O Paulo que está ajudando a gente a desenvolver uma outra área aí do Empreender SC. Obrigado, Paulo Pis, que está presente. O William, o Time Alemão, crescendo, time crescendo. o Anderson, acho que deve já estar comendo lá em cima. Conhecendo o Anderson, ou recebendo o convidado, o próximo convidado. E agora a gente vai partir para um quadro, Thiago, nada comprometedor, bem tranquilo, tá? De verdade Sim. mesmo. Né? A gente não vai perguntar nada assim que vai te deixar em saia justa. Talvez. Não, brincadeira. Talvez um pouco. Não, pior Não. que não, é bem tranquilo. É mais técnico mesmo, empreendedor. Eu queria que tu respondesse com toda a sinceridade do mundo que tu tiver e que fosse muito rápido, que tu não pensasse muito para responder. Porque geralmente... Não sou muito bom nesse tipo de jogo. Porque geralmente Mais planejador. Eu sou muito. a resposta que vem primeiro geralmente Sim, a é a intuição, né? verdade. A intuição. Então vai na intuição. E tipo, não se limite a uma, duas palavras. Pode fazer uma reflexão, mas tenta ser rápido na resposta, Tá. beleza? Tiagão, defina um bom vendedor. Aquele que atende as verdadeiras dores do cliente. Boa. Essa foi boa, hein? O que você mais observa ao entrar numa loja para comprar um produto, Thiago? Atendimento.
Atendimento? Para mim é atendimento. Boa. O que é gestão? Gestão é uma arte de você unir todos os desafios e processos de uma empresa E atingir os objetivos. e atendendo os objetivos, com Resolvido. certeza. Resolver. Legal. Tiagão, você já foi processado? Teria como ter se prevenido para não ser processado? Até hoje não. Não? Até hoje não. Então tá Realmente- funcionando. Então Tá funcionando. Por indo enquanto pelo não caminho fui certo. ainda. Filipão. Tem controle absoluto das suas finanças? Finanças da empresa? Finanças Tudo. do modo geral. Geral. Sim. Sim, posso dizer que sim. Eu diria que sim antes dele falar. Pela É. personalidade. É verdade. Eu também diria que Por sim, quê? antes de tu responder. Que Por causa do teu jeito de personalidade, teu planejamento. Ah, e sim, tal. sim, sim. A É. gente, a gente brinca de ler pessoa. Eu e o Felipe sou meio doido. Ah, é? Não, mas é. Mais ou é menos já bem- sabe as respostas, né? Cara, É, antes de saber o convidado, a gente já mais ou menos sabe como é que vai ser o episódio, se vai durar, se não vai, se vai A gente ser. tá ficando fera nisso. É. que bom, pô. Mas é treino, né? É É treino. treino. É treino, é processo, já sabe. Até para tu melhora, entender, essas aperfeiçoa. perguntas elas seguem uma linha editorial que a gente determinou assim. E o objetivo é a gente pegar a percepção de pessoas variadas sobre esses temas, sabe? Tipo, o que Sim. que é um bom vendedor? Tipo, a Uhum. gente perguntou pro prefeito. Não lembro o que ele respondeu, mas pô, é legal tu ver o que o Sim. prefeito pensa que é um bom vendedor, né? É. Então, Tem que assistir até o final pra poder. É, Posso assistam falar até um o pouquinho final. da parte financeira ali? fica à vontade. Pode. É uma das coisas que a gente mais aponta para o nosso cliente, né? Então, a gente acaba meio que calejando isso na gente mesmo também. É, o cara que conta o prego que vai lá na parede e tal. Não, a gente fica em cima do cliente o tempo todo, porque a gente quer né, a viabilidade. Viabilidade é uma palavra importante, né? É. E aí, controle financeiro. Tanto que hoje a gente tem um sistema financeiro que é terceirizado, né? Que é um parceiro nosso, a gente já fez projeto para Marvi. eles. Aí, ó, rapaz. Marvi lá do Mano, da Dani, Rodolfo, Eu já galera toda. pensei em ir lá trocar uma ideia com eles. A gente já atendeu eles e eles atendem a gente. Legal. E, cara, é sensacional você ter um controle financeiro e você poder dormir tranquilo. Sabendo quando vai cair, quando vai entrar, o que eu vou fazer, visão de longo prazo, onde que eu quero chegar. Quando você quer ter uma visão assim de onde quero chegar, cara, não tem como não passar pelo financeiro, né? Sim. É verdade. Então você tem que pensar como eu vou chegar. Tiagão, a Top gente, durante toda a nossa conversa, que foi sensacional e renderia muito mais tempo, é porque realmente a gente tem que chegar pro final do programa. É triste, né? Devia ter aquele sabe? Tipo, de... Botar efeito sonoro, né? O Rodrigão consegue. Não? Afinação. Isso Ai, aí. pai, para. Não, tô brincando. ô, Thiago, eu queria saber de ti. A gente falou, teve uma expressão que tu usou algumas vezes, sobre virada de chave. Aham. Eu queria que tu deixasse uma mensagem final, assim, de tipo, às vezes para aquele cara que ainda não teve a sua virada de chave, de como foi essa virada de chave, tipo, meio que motivacional mesmo, assim, pensando Uhum. o que te fez virar essa chave, digamos assim. Às vezes o pessoal fala muito, João, sobre disciplina, hábito, que, cara, você tem que ter isso, tem que estar no teu sangue, né? Isso pra mim veio muito do esporte, né? Mas eu acho que a motivação e o sonho, elas são o início de tudo. Eu vejo pelos meus clientes têm os sonhos, eu tive esse sonho, e apesar de ser planejador, extremamente planejador, a minha virada de chave foi no momento que eu falei assim, bora, e vamos ver o que vai dar. Eu tinha um pouco de planejamento, um pouco de ideia, só que, cara, é transpirar, é correr e fazer bem feito, atender bem, comunicar bem, e é isso. Eu não vejo muito, assim, parece que é complexo, eu não acho que é tão complexo assim. É transpiro e ter o sonho, a motivação primeiro, você tá sonhando ali, você vai fazer o que você gosta, o que você ama de verdade. Eu faço realmente o que eu amo, de coração mesmo. Eu gosto de ver os meus clientes felizes. Isso é faturando. Isso é uma coisa que Então, a gente já viu o algumas sonho, vezes, assim. O sonho é motivação, cara. Eu vejo primeiro. Depois você tem que manter a linha, a disciplina, né? Disciplina é difícil de manter, né? A constância, né? Acho que teve um podcast aqui que foi falado sobre isso. A constância de manter o ritmo, né? Então, atendimento sempre, o processo, tudo isso. Mas eu vejo que o pontapé inicial existe como eu falei antes, loucura, tem que ter um pouco de loucura no sentido de coragem, de ousadia, você tem que ter isso. Um pouco de planejamento sim, mas é muito mais a coragem de, cara, vamos embora, vamos ver o que vai dar, se arriscar mesmo e depois manter o ritmo. Show de bola, cara. Obrigado, isso aí. né, Top Tiagão? demais, Tiagão. Obrigado. Parabéns Sabia que ia ser massa. parabéns pela tua trajetória.
né? Obrigado. Conta com o Empreender-se aí, somos um movimento, né? Então, né, Filipão? isso Tamo aí. junto. A gente Tamo também junto. Vamos fazer essa Gostamos- ideia do gostamos encontro muito de de falar. quem já participou. acho que é legal. Eu Vamos acho que fazer. vai ser Gostamos bem muito massa. de conversar, tá? Não tá sozinho, não. Vamos gerar Tem uma dores. coisa, tem uma coisa que eu e o Felipe aprendemos aqui, foi ouvir, né, Felipe? Ouvi bastante. Cara, Tem a que gente, ouvir. acho que todo episódio a gente fala isso, mas é verdade. A Sim. gente aprendeu. a A ouvir. importância de ouvir. Você que está nos acompanhando aí no YouTube, cara, deixe seu like se fez sentido para você esse conteúdo, ou se você conhece alguém que possa fazer sentido, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal, ativa o sininho para as notificações, faz tudo aquilo que ajuda no nosso trabalho aí, porque dá trabalho, né, Felipe? Dá trabalho. E não só para quem tá aqui na frente, dá trabalho para toda uma galera que tá Mas aí esse é o atrás. propósito, né, João? É, mas quer tem aí propósito. contribuir. É Então, isso aí. E trabalho também, você que está nos gostoso. ouvindo nas plataformas de streaming, você que está nos ouvindo aí, deixe seu like também, compartilhe. Acesse www.empreendec.com.br para ter notícias do Estado de Santa Catarina, região, economia e tudo mais. Obrigado pela sua audiência, foi uma honra registrar essa história do Tiagão aí. Valeu! Honra. Valeu. Obrigadão. Valeu, pessoal. Tamo Obrigado junto. mesmo. Honrado por aqui. Valeu! Massa. Valeu.